Laroiê! Exu Mojubá, quem vos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Exu Jética. Estamos voltando nessa terceira temporada, fazendo nosso quarto episódio hoje. E antes disso, vou lembrar que tá de volta com a gente a Urban Flowers. Para quem não sabe, Urban Flowers é uma fábrica de bolsas, sapatos, cintos, acessórios, blusas, né? Tudo vegano, ou seja, tanto desde a compra da matéria-prima até entregar na sua casa, todo o processo, ele tem energia zero, ele é vegano, ele reaproveita muito material, né, que seria desfeito, jogado fora. Enfim, dá uma olhada lá no site da Urban Flowers e vê, dá aquele apoio que eu sempre digo que a gente tem que apoiar os nossos. E Urban Flowers faz parte da gente que é de matriz africana e que acredita nessa ligação. Então, manda ver, dá uma olhada lá, tá bom? Bom, hoje vou conversar com ela, assim, que já umas 2 temporadas a gente não consegue marcar, mas hoje foi. Peraí que eu tenho que olhar minha cola aqui. Ela que está vindo lá do friozinho, lá do sul do nosso país, né? Ela é sacerdotisa, liderança da UTT, Casa Vó Maria Redonda, um território de macumba afro-indígena, iniciado em Ogum no culto Yorubá e Mameto de Quimbanda Congo, Angola. Parteira intercultural, professora, terapeuta. Eu agora estou falando e apresentando a minha irmã, minha amiga, minha parceira, a Aline. E a Aline entra aqui com a gente, vamos conversar. Sua bênção. Foi, tá aberto. Axé, que os nossos ancestrais nos apoiem, que Exu nos dê uma boa palavra, a sua licença, a sua bênção. É uma grande alegria estar aqui e ainda mais poder ter a oportunidade de falar daquilo que é a minha vida, daquilo que eu amo, que é estar aí em contato com a nossa ancestralidade, com o mundo espiritual. Axé, Iá. Iá, para começar, né? A gente tem 1000 coisas para contar, porque a senhora é multi, faz um monte de coisas. Mas vamos assim apresentar uma bio, vamos desenrolar aí, apresentar a senhora, como foi sua transição, sua iniciada nesse mundo de religiões que cultuam ancestrais, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais da Aline, né? Dessa mulher que chega nesse aí e vai desenvolvendo sua ancestralidade. Sim, então, preciso de pautas para a gente começar, porque são muitas coisas, né? Para que eu possa focar, me ajuda ascendente em Gêmeos. Sei que a gente não é muito dos signos, mas essa questão do ascendente em Gêmeos me dá uma boa descrevida, assim, porque eu começo a trazer, trago assim da minha vida, da minha experiência, essa questão dos caminhos múltiplos, né? E já acabo fazendo uma reflexão em relação ao Ogum, porque muitas vezes a gente olha, né, para Ogum e a gente vai falar o deus da guerra, o deus das batalhas, aquele que abre os caminhos, aquele que faz isso, que é aquilo, que é das estradas, mas a gente não para pensar nas estradas, né? O que significa muitas vezes essa pessoa que é de Ogum ou essa pessoa que o ori dela tem uma relação com Ogum, a gente não para refletir essa questão dos múltiplos caminhos. Porque quando a gente fala de Ogum, a gente está falando dessa multiplicidade mesmo, da experienciação da vida. Né? Ogum vai ter muita relação com a floresta também, com essa diversidade. Então, com todos esses caminhos que, de repente, se encontram numa encruzilhada, daí a gente vai ter Ogum juntamente com Exu. Enfim, não sei se eu já fui aí de uma maneira muito profunda no assunto, mas não tem como eu contar sobre a minha vida e eu não fazer essa reflexão em relação a Ogum e a Exu também na minha vida, né? Porque é isso que eles me trouxeram, né? Eles me trouxeram esse lugar de diversidade, eles me trouxeram múltiplos caminhos para poder compreender a minha história e a minha ancestralidade. Então, é um pouco disso que eu vou falar, assim, quando eu reflito sobre a minha história, eu vou refletir sobre Ogum, sobre Exu, nesse âmbito das estradas, dos caminhos, e não só
das guerras, das batalhas e de tudo isso, mas eu acho que é importante a gente entender essa questão da experienciação dos múltiplos caminhos. Porque a gente tem uma questão dentro da religião que, bem, a gente vem a religião afro-indígena, ela vai ter uma referência muito forte à questão tradicional, né? A questão hereditária, a questão de ancestralidade. Então, a gente tem muitas vezes essa questão assim de que legal, você ficou 20 anos numa família, isso foi passado de pai para filho, ok, maravilhoso, e isso é maravilhoso, é incrível, né? Dentro desse caminho. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa entender que vão existir aquelas pessoas que talvez tiveram que atravessar e conhecer múltiplas tradições, atravessar e conhecer múltiplos caminhos, e que dentro desses incrusos, dentro desses lugares, foi fazendo aí esse apanhado, né, da nossa ancestralidade, esse apanhado dessas histórias, assim. Então, esse também é um caminho necessário. E eu tenho encontrado muitas pessoas que, às vezes, elas acabam se sentindo pior, né, se sentindo desanimadas até com a religião, de eu não consegui seguir essa tal tradição, ou eu não consegui seguir um caminho dessa maneira, meu caminho foi meio Frankenstein, não sei o quê. E a gente precisa entender que esses caminhos meio Frankenstein, eles também são importantes. É dali que brota o novo, é dali que ajuda, de certa maneira, as tradições a se renovar, né? Então, o meu caminho ele foi meio assim, tá? Por alguns recortes, e que hoje eu estou conseguindo fazer esse caminho de congruência, sabe? Entender todos esses lugares que eu atravessei, que eu busquei, hoje eles estão fazendo sentido, e eles não faziam sentido separados, né? Eles não faziam sentido quando eles eram um só. Então, hoje eu não me arrependo. Bem, vamos voltar para o foco, né? São as reflexões iniciais aí. Mas, foi divina a sua colocação, que faz a gente refletir sobre várias coisas, né? Que a gente fala muito de Exu, né? Das encruzilhadas, dessas possibilidades, mas Ogum também vem muito rente a isso, e aí me faz lembrar também quando a gente vai pensar assim um pouco mais na mitologia, né? Da força que a senhora colocou muito bem na questão dele por dentro das florestas, das matas, dessa toda biodiversidade, na qual ele sabia sabia usar, né, de forma consciente, de forma harmoniosa, né, respeitando e sendo respeitado. Eu acho que foi uma ótima reflexão para a gente começar. Mas vamos lá. Eu queria que a senhora desenvolvesse um pouco para a gente, porque hoje são tantas terminologias, tem muitas coisas que são ditas de uma forma um pouco vaga, né? E eu tive o prazer de já estar aí com a senhora, conhecê-los e tal, e ver de perto os trabalhos desenvolvidos por vocês. Mas eu queria que você desenvolvesse, assim, né? Até porque você foi atrás dessa informação, você foi buscar raízes, que explicasse melhor, desenvolvesse para a gente essa questão do que a gente fala quando a gente está falando de uma religião afro-indígena, literalmente, entendeu? Sim, perfeito. Bem, dentro da história da Umbanda e das religiões africanas em si, a gente tem uma certa exclusão dos indígenas, né? Por mais que se mencione, a gente utilizou muito essa terminologia: a minha religião é afro-brasileira, a minha religião é africana, a minha religião é isso, é aquilo. Por mais que se fale, mas o afro-brasileiro, o indígena está incluído dentro desse brasileiro. Mas é importante que a gente traga a menção a essa palavra, o indígena, o lugar do indígena. Quando a gente pensa em todo o desenvolvimento, seja da Umbanda, do Candomblé, né, dessas diversas religiões, manifestações religiosas, a gente vai ver essa herança delas nos quilombos. E nos quilombos a gente tinha o quê? Né? Tanto o povo africano de diversas localizações da África, não somente de um lugar, mas a gente também tinha os indígenas,
né, dentro desses quilombos. A gente também tinha essa troca muito rica ali dentro. E isso acabou impactando diretamente na nossa religião, né, diretamente na nossa manifestação religiosa mesmo, nos ritos, né? Então, é uma troca muito importante, é um lugar muito importante da gente, não que a gente, vamos dar esse lugar aos indígenas, né? Esse lugar é deles, né? Nós estamos aqui enquanto forasteiros, digamos assim, dentro de uma terra indígena. O Brasil é uma terra indígena, porém, houve toda essa troca, né? Dentro dos quilombos, a gente também tinha os brancos marginalizados, né? Então, a gente tinha essa grande gama aí. Só que as grandes medicinas, as beberragens, as defumações, muitas ritualísticas, o uso do tabaco, ele vem muito com o indígena, e isso é tão forte dentro da nossa religião que a gente não pode deixar de mencionar, né? A gente não pode deixar de colocar. Se a gente vai falar principalmente de Umbanda, a gente está falando aí de quantos caboclos não baixam na Umbanda, quantos boiadeiros, né, que são esses caboclos boiadeiros, não baixam em terreiros de Umbanda. Então, a gente está falando de uma religião que ela é afro-indígena, né? Sim, e também vale a gente pensar, né, porque a galera quer tanto taxar tudo como purismo, né? É só isso, só aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. E pensando, né, já que a gente bate no peito que somos de religiões de matrizes africanas, então se a gente está dizendo isso, a gente está dizendo que ela vem de uma raiz, que ela pertence a algum lugar, e claro que a gente está falando de lógicas africanas, de lógicas indígenas, mas pensando nas lógicas africanas, que é a base do que a gente está, né, do nosso recorte de conversa aqui, essa galera, eles pensavam tudo multi. E eu sempre costumo dizer, né, eu venho trazendo que o que vai validar isso, essa ideia, essa consciência de multi, de agregar, de se aprender, né, que você vai ter uma base fundamental, mas as outras coisas podem agregar e nos ajudar. É a gente pensar na construção do Aie, né, quando o Lorum ele se desmembra no reino Funfun. Enquanto ele se desmembra, né, para tornar algo fazer mais, a gente pode pensar, deveria pelo menos pensar as religiões assim, né? E o quanto foi importante, né, para a gente, enquanto nosso país, claro que não dentro das condições nas quais eles se encontram, mas como eles conseguem sobreviver, se juntar, ser mútuo, não falando a mesma língua, e conseguir se organizar enquanto quilombo, enquanto movimento de resistência e por aí afora, né? E aí eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua experiência quando a senhora foi buscar e por que foi buscar. Eu não vou me arriscar a falar o país para não falar besteira, mas a senhora foi buscar uma vivência junto desses indígenas para aprofundar mais um pouquinho dentro das suas ritualísticas. Sim, foi na Colômbia, né? Então eu estive lá com o povo muisca da Colômbia. Eu já estava em estudo no Brasil, que eles acabavam, eles vinham, né, para cá. Então eu entrei dentro de uma formação de parteria e medicina tradicional, né? E daí a gente ia até São Paulo, num sítio em São Paulo. Eles vinham da Colômbia para cá. Mesmo no período aí, depois veio a pandemia, tudo isso, né, acabou prejudicando um pouco o andamento da nossa formação, mas eu não deixei de ter esse contato e de ir para lá estudar, né, de ir para lá aprofundar. Então, foi a tradição indígena que eu mais me conectei, assim, dentro da sua cosmologia, da maneira de lidar, da história de suas plantas, né, de toda a maneira política também de ver a vida, né, toda essa organização política, porque eu acho que é isso, às vezes a gente se perde muito na questão puramente espiritual e distancia da questão política, né? Então, esse mestre indígena que eu estudo com ele foi guerrilheiro, né? Então, ele atuou aí na defesa política, né, do seu território,
né? Então, tem histórias muito fortes, até me arrepio, assim, de contar, porque para mim é uma grande oportunidade, né, poder aprender, né, com essa pessoa e a sua comunidade. E isso me ajudou, eu vou te dizer assim, a equilibrar a visão dentro da religião. Equilibrar em qual sentido? Principalmente conseguir identificar o processo colonizador dentro da religião. Né? Uhum. E agora a gente pode falar, mesmo a religião de Umbanda, a religião tradicional iorubá, a prática, né, da Quimbanda Congo-Angola, eu acredito que essa vivência, para além de medicina tradicional, para além de aprendizados, de curas com plantas, né, de parte espiritual também, mas me ajudou muito numa visão, de me trazer uma visão mais centrada daquilo que é colonização e daquilo que a gente precisa limpar também dentro das nossas religiões, sabe? Porque eles têm uma visão muito decolonizadora, assim, então que acaba engrandecendo muito e trazendo, digamos, aí uma saúde mental para a nossa prática, sabe? Porque enfim, a gente acaba sendo atravessado, né, por muitas questões aí, por muitas reproduções de Casa Grande Senzala, de colonização, enfim, dentro da religião. Então, contribuiu bastante assim para esse aspecto, né? Para essa visão mais de, enfim, todos os aspectos, mas essa visão mais de filosofia também, de terreiro, de conduta, isso ajudou bastante. Muitas coisas se correlacionam, né? E daí eu tenho um ponto aí que eu gostaria de voltar, que voltando para essa questão do afro-indígena, né? O que a gente perde quando a gente olha a religião somente de uma perspectiva africana ritualística? A gente perde uma coisa muito importante, que é o contato com a natureza. Hoje a gente tem os terreiros, né, dentro de grandes centros, a gente tem os terreiros dentro de apartamento, e nada contra, cada um pratica a sua fé como consegue, mas a gente perdeu essa conexão e a conversa com a natureza. E eu acho que isso, o indígena, a tradição indígena, ela preserva muito. Ei, peraí, vai lá falar com o sol, vai lá falar com a água, vai falar com a árvore, vai pedir licença para uma erva. Muitas vezes eu vejo povos de terreiro, não, eu sei falar com o orixá, o Ossan, e vou aqui pedir licença, fazer esse ritual, mas não tem uma relação afetiva, não tem uma relação vinculativa com a erva. Sabe o que eu quero dizer? Assim, acaba não construindo uma relação familiar, né, com essa árvore, com essa terra. Não, eu falo com a terra só quando eu vou falar com o Onile, né? Só quando eu vou falar com o Intô, só quando eu vou falar com a terra. Daí eu falo com a terra. Tá, mas no seu dia a dia, qual é a sua relação? Sabe? Então, é como se a coisa tivesse ficado segmentada demais, ficado separado demais. E eu acho que quando a gente resgata esse lugar, não, é uma religião afro-indígena, eu me sinto obrigada a também incorporar a visão indígena dentro da minha religião, que é esse lugar de Pai Sol, Mãe Terra, sabe? A Mãe Natureza, as árvores, aonde eu moro, as árvores, elas são minhas parentes. Se eu tiver que cortar uma árvore, primeiro que o ideal seria nunca cortar uma árvore, é você tentar construir junto com a árvore, junto com esse lugar, mas se eu tiver que cortar, eu vou conversar com essa árvore. Eu vou oferendar ela. Eu vou ter o respeito de não cortar ela se ela estiver dando fruto ou se ela estiver dando flor. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Então, isso eu acho que a gente perdeu muito quando a gente, enquanto povo de terreiro, focou só no aspecto litúrgico e se separou enquanto família, enquanto dependente desse grande bioma, né? Desse grande ecossistema, enquanto a gente é só uma parte. Os animais fazem parte. E qual é a relação que eu tenho com o animal que vou sacrificar? Será que eu tenho uma relação real de gratidão, de vínculo, de tudo? Ou eu puramente só tenho uma visão racional, onde eu pego, calculo aqui esse ritual e vou lá e faço?
Entende? Por isso é tão importante o termo afro-indígena e a gente se recordar que a gente não pode só pegar o aspecto litúrgico, a gente não pode só fazer esse recorte, a gente não pode só ver, o povo africano. Não, sabia que o povo iorubá é indígena? É indígena africano. E o que significa ser indígena? Qual é o tipo de visão e de relação desse indígena para com a natureza que está à volta? É diferente. E daí agora eu vou trazer principalmente para a gente, enquanto pessoa branca dentro da religião, eu preciso tirar, eu sei que isso não é possível, mas tirar o meu olhar branco pelas coisas, para as coisas, porque eu estou entrando num território de uma religião afro-indígena, então eu preciso entender como é que funciona para o indígena, como ele lida, como ele vê, como que ele conversa, como é o dia a dia dele, porque senão eu não vou compreender coisas simples que são trazidas nos itãs, nos oriquis, eu não vou compreender, porque eu não estou olhando na perspectiva do indígena, eu estou olhando enquanto a perspectiva de uma pessoa branca de apartamento. Nunca morei em apartamento, mas enfim, nós entendemos aí esse arquétipo. Eu moro num. Eu moro num. Mas eu super entendo, sim. Claro, né? Entraram os grandes centros urbanos, as pessoas trabalham, tem várias camadas de se pensar isso, né? Mas os mais antigos, aqueles que ainda estão que têm os seus terreiros mais para fora dos centros urbanos, que naqueles terreiros que são mais arborizados, que têm suas ervas plantadas, que muitos ainda vão ter, né, seus animais ali sendo cuidados e tal, é uma outra pegada, é uma outra vibe, é uma outra sensação que se tem do que esse recorte, porque tem um episódio que foi, não lembro em qual temporada e qual episódio, mas enfim, que é com o Babaláu Ifá Berdurá, que a gente tá falando de alguma coisa, eu achei muito interessante quando ele falou assim, né? Qual é a dificuldade da gente em ser constantemente, sabe? Porque a gente está muito parecido com o cristianismo. Eu vivo o meu profano, eu trabalho, faço minhas coisas, curto meus amigos, tenho minha vida cultural, lararararau, e de repente eu largo tudo isso e vou entrar em contato com o sagrado, né? E a gente está professando uma outra lógica, uma outra cosmopercepção, na qual isso não está deslocado. O sagrado e o profano, né? Eu adoro falar isso, né? Que o sagrado se profaniza e o profano sacraliza, sabe? E isso é natural, isso é normal, e a gente tem dificuldade de ter isso. O Babá Márcio diz no livro Euê dele, né? De quando a gente cuida do entorno, né? Quando a gente, na nossa casa, a gente consegue manter um pouco das coisas que a gente pensa, né? Em como, sei lá, tipo, vamos falar de sustentabilidade, a gente, né, praticou sangue, odeia a natureza, não sei o quê, então eu preciso reduzir o lixo e tal. Isso é ritualística, não dentro daquele espaço, mas na sua vida. Você continua ritualizando de alguma forma aquilo. E a gente está com dificuldade de entender, de se aproximar dessas lógicas, desses saberes. Né? A gente está muito no discurso e não se aprofundando. Sim, desculpa te interromper, mas é que eu estava lembrando que essa é a perspectiva de uma pessoa indígena que eu escutei, agora não vou me lembrar o nome, e enfim, mas foi uma fala no sentido de para a gente não tem um grande ritual para a gente tomar uma medicina, fazer um chá, porque a gente já está dentro do sagrado. A gente não saiu do sagrado. A gente acorda interagindo com o sagrado a todo momento. Então não tem esse grande, nossa, para tudo que agora vai ser o ritual, não sei o quê. Não, isso já está no cotidiano. Só que esse é o ponto. Quantos de nós, macumbeiros, estamos vivendo uma realidade de igreja que você vai lá no domingo e no resto da semana você não é macumbeiro?
Por isso que o processo da macumba no Brasil, a gente precisa atravessar esse grande lugar de resgate e o processo da decolonização. Sim, a gente precisa fazer isso, porque a nossa religião, o nosso povo, ele foi colonizado, nós somos frutos da colonização. Então, se a gente não vai seguir a religião imposta pela colonização, que é o cristianismo, que é o catolicismo, a gente vai precisar decolonizar a nossa religião. A gente vai precisar fazer esse trabalho. Ai, mas dá muito trabalho, ai, não sei o quê. Então, fica no cristianismo. Agora, o que não dá... Simples. Agora, o que não dá é a gente trazer esse cristianismo, trazer a filosofia cristã para dentro das nossas práticas, porque a gente acaba matando todo um legado de resistência ancestral. Sem dúvida. Então, não tem como. Mas, se você me permite voltar... Vai! Desculpa, Iá. Vou até sair da tela. Desculpa eu. Fica aqui comigo, por favor. É rapidinho. Mas é que tu perguntou sobre a minha história e eu acabei, indo, filosofando e tal, e acabei não falando. E eu acho importante só trazer um trechinho, depois, se você quiser saber mais, enfim, me pontua aí que eu posso contar outros aspectos. Mas quando eu disse sobre esse lugar de Ogum, de experienciar os múltiplos caminhos, eu trago isso de uma maneira muito forte, porque para mim foi assim. E eu fui ateia, Eu larguei o tempo, a religião, e eu não acreditava mais em nada. Então, eu tive vários aspectos dentro da minha construção que hoje eu vejo o quanto elas foram necessárias. E eu volto a falar isso, desse caminho de resgate, porque muita gente acaba se perdendo no meio desse caminho, acaba largando mão. Eu frequentava um terreiro de Umbanda, isso não funcionou para mim e eu larguei. E não encontra mais o caminho de retornar. E a minha casa, ela iniciou, a gente até brinca hoje, que foram com as pessoas desterradas. As pessoas sem terreiro, as pessoas que não tinham mais fé, as pessoas que se perderam no meio do caminho, as pessoas que sofreram violências dentro de terreiro, as pessoas que não acreditavam em nada, as pessoas que nunca tinham ouvido falar em terreiro e de repente começou a ter algum tipo de manifestação. Então, a minha casa, ela surge assim com essas diferenças, ela surge com essas andanças, E muita gente, às vezes, se julga de a minha fé não é validada, não é isso, porque eu passei por um ritual, passei por outro, passei por uma tradição, passei por outra, e a gente precisa entender que, às vezes, tudo isso é necessário para você compreender a dimensão, desse universo. Sim. Então, desculpa, era só para trazer essa contribuição, assim. Mas foi ótima, Iá. E essa questão, assim, do desterrado, porque, assim... Eu entendo quando você está falando, que não está pertencente a uma casa, ou não se sente nesse momento, mas, assim, se a gente pensar, aí vamos lá atrás, nos povos africanos, que muitos, se deslocavam, se juntavam, eram clãs, eles se casavam, então eles migravam, de uma etnia para outra, sem problema nenhum, isso sempre foi uma coisa muito fluida. Quando a gente vai pensar nas primeiras formações, como o judaísmo, ele não surge enquanto um tempo, vamos botar aqui uma sinagoga e a partir de tal hora tal você está aqui, eram povos que transitavam e se formam, esses povos sem terra fixa, que começam a pensar as literaturas e vai formar o judaísmo, o próprio cristianismo, não falando de catolicismo, Império Romano, mas o cristianismo, ele vai se organizar também com povos que estão sem terra, estão andando daqui para lá. Então, assim, não há mal nisso, porque, como a senhora bem disse, é que a gente vai acrescentando, a gente precisou... E em algum momento a ancestralidade tinha algum resgate que você precisava fazer num desses locais para poder hoje estar vivendo onde você está, A gente está exatamente onde a gente tem que estar. E vamos embora. E aí, como é que a gente vai construir esse caminho, E a gente vai no oráculo, aí já é um outro podcast, já é um outro episódio, E uma curiosidade, assim,
senhora é afro-indígena e tal. E quanto o seu sistema oracular, o que prevalece? Como é que a senhora parte do princípio nessas orientações, assim, o que prevalece em sua casa? Tá, isso vai depender primeiramente, assim, de por onde essa pessoa chega, né? Porque às vezes a pessoa ela já chega procurando um jogo de búzios, um oráculo de quimbanda, então a pessoa ela já chega por essas vertentes. A nossa casa, a gente tem aí uma certa polêmica de novo, porque as pessoas elas buscam muito pelo purismo, né? Pelo purismo religioso. Elas esquecem de ver que elas estão no Brasil e que é difícil a gente pensar num purismo, mas ok. Mas a nossa casa, eu até fiz uma postagem sobre isso, falando que a nossa casa ela é uma encruzilhada, né? Ela vem do cruzo de 4 vertentes, né? Então a gente tem a questão indígena, a gente tem a questão da Umbanda, a gente tem a questão do culto Yorubá e a gente tem a questão da Quimbanda. Muita gente vê isso e pensa, meu Deus, lá é uma confusão, uma união de tradições. E não é. A gente tem um dia para cada coisa e aquilo, para cada doença, um remédio, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela chegou no terreiro, o oráculo é a Ave Maria Redonda, né? Que é a liderança espiritual da minha casa. Então, que é essa preta velha que chega e ela conta a história da pessoa, ela conta a vida passada, ela conta a ancestralidade da pessoa, ela dá o encaminhamento, ela fala qual é o remédio que a pessoa precisa, ela faz toda essa parte oracular, entendeu? Então, sim, essa, digamos, é a linha de frente. Mas a pessoa veio para um jogo de búzios, ela quer uma orientação de orixá, ou ela está precisando de um bori, e daí a gente vai para o Eridilogum, né? Que é um sistema dentro do culto Yorubá. Não, ela já tem um processo aí onde ela quer saber sobre a ancestralidade dela, ela quer saber sobre o Exu Pombogira dela, ela quer mais essa parte espiritual, daí a gente vai para um oráculo de Quimbanda. E daí depende também, porque daí cada pessoa ela vai trazer uma história, né? Porque às vezes é uma pessoa que já está sonhando, que ela já está tendo um processo aí com os mortos, né? Então eu acabo direcionando aí mais a orientação para o oráculo de Quimbanda para conseguir falar diretamente com os mortos dela, né? Ou dentro, se ela não definiu o caminho, ou dentro de uma gira de Umbanda, enfim, daí a gente vai entender aí a especificidade de cada pessoa. O oráculo, dentro do que eu aprendi, né? Dentro do que eu aprendi lá na Colômbia, a gente tem o oráculo com as folhas de coca, a gente tem o através da pulsação dela, enfim, umas outras questões assim. E esse é um oráculo que eu utilizo mais para fins de medicina tradicional. Então, para entender o processo de cura e de necessidade ali mais físico-espiritual da pessoa. Né? A gente não vai entrar na parte de espírito, a gente não vai entrar na parte de orixá, na parte do ori, enfim. E daí é entendendo qual a necessidade mesmo de cada pessoa. De novo, eu não gosto de formatar os caminhos, porque às vezes tem pessoas que vão precisar de 2 caminhos para complementar ali a história dela. Às vezes tem pessoas que vão ser só de um caminho. Então, eu tenho filhos da minha casa de Umbanda que são só da Umbanda. Eu tenho filhos da minha casa de Umbanda que eles têm algumas questões específicas que a Umbanda não trata. Né? Daí eles vão dentro dessa parte do culto Yorubá. Tenho filhos da casa de Umbanda que tem uma necessidade aí que o Exu deles é da linha de Quimbanda, é uma linha diferente, então a gente entende que vai precisar aí de outros tratamentos, outros cuidados. Então, assim, eu vou direcionando, entendendo, né, que cada ser humano é único, e, de novo, eu acredito na interdependência entre as tradições. Eu não acredito que uma tradição ela é absoluta, eu não acredito que uma tradição resolve tudo na vida de alguém, enfim. E nem que anule a outra, né, Iá? Jamais. Elas se Exatamente. complementam. Elas se complementam, elas se ajudam, elas se apoiam. Elas se misturam? Não. Por mais que toda a base dessa... Eu não acredito quando as pessoas vêm e falam porque o culto Yorubá da minha casa é puro. Desculpa.
Não tem nem Desculpa, como, porque se a gente pensando, né, que nem existe, o que a gente vai chamar de religião, né, esse culto ancestral lá, não tem nada a ver com religião, né. Você vai ver um cara lá no reino de Ió, meio-dia, imolando um frango no meio da encruzilhada, você vai perguntar para o cara: "Pô, isso aí lá no Brasil é candomblé, qual é a sua religião?" O cara vai falar: "Sou muçulmano". é, Porque não está no campo da religião, né, tá num outro campo, né, numa cosmopercepção, que alguns vão chamar de cultura, mas enfim, e a gente vai tratar. E se a gente parar para pensar nisso, né, dentro disso, né, o continente dividido em clãs, até chegar às dinastias, os impérios e tal, né, por exemplo, o clã do ferreiro casava com alguém do clã dos caçadores, né, e aí como sempre foi matrilinear, casava, o homem vinha para o clã, se o cara era do caçador, ele vinha para o clã do ferreiro e aprendia também, então assim, se eles já se misturavam, né, eles já se entendiam, cara, então, né, a gente vai pensar nos malês que já vão chegar aqui mais na reta final do período escroto da escravização, né, que era uma galera que já falava árabe, já era muçulmana, né, e já chegam sim. aqui, que vai ser essa força dos povos iorubás, os bantos também, né, já tinha suas organizações, suas dinastias, seus clãs já misturados, a gente não tem como falar isso, né, assim como qualquer outra religião, o judaísmo, o cristianismo, o protestantismo, os evangélicos e ai, meu ranço Sim, por uma parte deles, entendeu? Não são, então não tem como, né, e eu acho que a gente perde muito com essa disputa do purismo para dizer né, que na verdade é uma questão de ego e de dizer que meu terreiro é melhor do que o do outro, por isso ou por aquilo, né. Eh, exatamente. e sabe uma experiência, assim, que uma vez eu tive, né, e conversei com a pessoa, é que quando você também não convive com o outro, mesmo de matriz africana, quando a gente não convive, não visita, não está junto e tal, claro que dependendo, de algumas ritualísticas, por você não ser daquela comunidade, você não vai, mas no saldo geral, quando a gente não convive e tal, muitas vezes a gente pode estar fazendo uma ritualística que pertence a princípio, né, vem de uma ancestralidade, um outro grupo, e que aquilo rolou entre né, um conhecia o outro, não sei o quê, aí quando você chega no seu terreiro, você vai praticar um negócio que, na verdade, eram de outros povos, mas está no seu, e você está rotando um purismo que não tem, sabe? Então, eu acho muito importante, assim, a gente conversar, a gente, se visitar, porque o conhecimento está para todos, né, e Ifá fala muito sobre isso, quando eu estou falando Ifá, não estou falando da religião também, estou falando do Sim, do compêndio, né, do oracular de Ifá, e tanto que a gente vai ver, né, os Meri-de-Loguns, os Eri-de-Loguns, seja lá como for, vai partir a maioria deles desses odus, né, dessa base, então a gente não pode ficar nesse racha, né, Iá. Mas, Iá, aí sim. vamos voltar. Aí eu sei que a senhora vai ter essa parte mais banto, mais Angola, né, no seu Hum. terreiro, e vai ter essa parte afro-indígena. Quando a senhora, dentro desses seus conhecimentos, desses seus estudos, desses seus aprofundamentos, eh, a senhora vê muito mais semelhanças ou diferenças? Você fala em relação a cada tradição? É isso? Não, não, estou falando, por exemplo, quando você vai trazer a questão das ervas, né, e aí, se você vai usá-las pelo lado indígena, né, dos seus caboclos e tal, ou dos seus encantados, ou se você vai usá-las através dos pretos velhos. Então, assim, as ervas, esse uso, do que usar, como usar e tal, tem muitas semelhanças? Semelhanças.
Sempre. É incrível, assim, ver... Eu tive uma experiência que foi muito incrível, que a avó Maria Redonda, né, que é a Preta Velha, que é a liderança do meu terreiro, ela é de Luanda, ela traz toda a história dela, trouxe o nome dela também, Banto, e enfim. E ela estava ensinando como fazer o uso do tabaco e contando, né, toda a história, assim, do tabaco. Eu sei que passou uns meses e daí eu fui para a Colômbia e lá na Colômbia eu passei por toda uma ritualística para ter a licença espiritual do uso do tabaco, né, dentro da tradição budista, com uma abuela muito antiga de lá. E ela não vem e explica coisas muito semelhantes do que a minha Preta Velha em Terra tinha explicado. Show. Foi incrível. E daí, imagina, minha Preta Velha vem de Luanda, tem toda essa história, continente africano, e daí a gente está falando de um conhecimento ritualístico ancestral colombiano, que existe aí uma distância geográfica, mas por que essas coisas, digamos, se encontram? O que houve, o que aconteceu? Entende? Então, é muito incrível a gente perceber essas semelhanças. E daí, voltando no assunto que a gente estava falando sobre o purismo, não é sobre, então, a gente buscar um purismo, né? Que eu não acredito nisso, mas é sobre a gente também respeitar cada tradição. Eu não vou misturar as coisas. Sim. Eu não vou, de repente, eu dou uma champanhe para minha pombogira, vou dar uma champanhe para Oxum. Eu não vou fazer essa coisa. A não ser que Oxum peça, porque Oxum está no Brasil também, vai que ela queira tomar um champanhe, tudo bem. Mas, assim, eu não vou misturar essas coisas. Eu não vou misturar, vou fazer uma reza em Yorubá para o meu caboclo. Não faz sentido. Né? Eu vou preservar essas tradições, eu vou ter o lugar e o momento de cada uma, mas, de novo, elas se complementam. Olha essa história. Né? Olha essa história da minha Preta Velha explicando coisas e fundamentos que depois eu fui ter durante um processo indígena lá na montanha, enfim, lá no interior da Colômbia, sabe? Então, é umas coisas assim que se aproximam, que são o mesmo pano de fundo, mas é isso, assim, no mais, eu acho que tudo isso se encontra, né? Tanto que a gente tem uma religião que ela é afro-indígena, porque ela se encontra. E daí isso a gente também tem as histórias, né, É importante dizer que o que eu pratico dentro da Umbanda afro-indígena, eu não estou trazendo da tradição muisca, né, disso que eu aprendi, isso eu uso mais para a parte medicinal, mas sim, quando a gente fala de Umbanda afro-indígena, a gente está falando dos indígenas daqui, né, dos caboclos, daquilo que eles ensinam, daquilo que eles trazem também. A senhora falou várias vezes na questão de descolonizar, né? E tem muita gente que tem resistência a isso, que acha que quando a gente está falando de descolonizar, que a gente está querendo se meter no ritual, no orô, que vai mudar o ebó, e não se trata disso, né? Eu estava dando uma palestra semana passada e tinha uma galera dessa escola que é muita gente de matriz africana, e a molecada perguntando assim, descolonizar, eu estava até comentando com eles, eu falei assim, por exemplo, Xangô, pensa, se na lógica, né, dos povos africanos, o solo nunca foi pensado como privado, né, como uma coisa privada. O solo era de todos e tal. As questões de terreno, o império não era por metro quadrado, por terra, era por etnias, por clãs que se concentravam assim, pensando enquanto sociedade, mantendo suas culturas, porém, né, esse cara serve para ser nosso líder. Então, se ele não tinha o solo como privado, propriedade privada, eu falei assim, por que a gente fala que Xangô mandava Oiá, que ele fazia guerra, assim, que conquistava terras? Isso é uma narrativa colonizadora, porque a gente está partindo do solo como propriedade privada, apesar de estar falando de Xangô.
ele não era justo por isso. As guerras eram sempre em defesa do seu reino, do seu povo, né? Ele era justo porque ele conseguia manter a dignidade entre todos, dignidade de sobreviver, de comer, né? De se manter vivo. E aí, quando eu falei isso aí, sabe, quando todo mundo tá aquele... assim, então, descolonizar é a gente pensar sobre isso. Entende? A gente não está dizendo que Xangô vai dançar diferente, que vai mudar a roupa, que agora o ouro dele vai ser assim, não tem nada a ver com isso, né? Ninguém vai chegar e tirar o terço da preta velha. Sim. Né? Mas a gente precisa entender que essa preta velha, né, ela foi algo projetado para marcar uma ancestralidade, até porque quem vivia muito era a mulher que vivia no máximo até os 40 anos, porque os homens não chegavam a 30, então eles nem chegavam a ser velhos. Mas a gente está falando na questão, quando a gente fala o preto, velha, não é a idade, não tem a ver com o cabelinho branco, mas tem a ver com quem acumulou saberes, com quem cuidou de um povo. E por isso que vira, né, o seu egungun, vira o seu ancestral nisso. Então, assim, eu achei legal você falar várias vezes de descolonizar, né, para que a gente entenda do que a gente está falando, o que a gente está marcando. A gente não está falando, olha, a partir de agora é uma regra e toda a casa vai ter que fazer assim, não pode fazer assado, porque estamos pensando decolonialmente. E não tem nada a ver, né? É igual, vamos desincretizar, mas a partir de quê? Até onde? Né? Isso tem... Eu vejo essa resistência, lamento muito por ela, sabe? Mas não, como é que fala? A onda está ali, né? Todo dia ela está ali, alguns vêm, outros não. E é a gente assim, né? A gente continuando plantando, se juntando e falando e tentando avançar um pouco mais, né? Sim, pode falar. Eu sei que foge um pouco, né? Foge não fugindo. Claro que isso não vai acontecer dentro do seu terreiro e tal. Mas quando você faz seu trabalho de... É doula ou doula? Doula. Parteira. Hoje eu estou como parteira tradicional. Parteira tradicional, isso. Larguei a doulagem agora. Mas doula tem a ver alguma coisa com isso, não tem? Sobre... É porque a doula, ela vai fazer a parte mais do apoio ali emocional, do acompanhamento, e a parteira tradicional, ela já é responsável por acompanhar o parto, por poder acompanhar o parto domiciliar, então fazer todo esse amparo, esse cuidado, inclusive o registro do bebê, né? Então, e aí... Como é que a Aline vai entrar nessa parte de parteira? Como é que eu creio que espiritualmente você deva se preparar para poder, né, participar desse momento? Deve ter uma outra perspectiva da chegada dessa criança, né? Não vai ser só um ser humano que saiu de dentro do outro e agora formou o pai e a mãe aqui, aquela coisa hétero, cis, normativa, né? Você tem um outro olhar pela chegada desse ser humaninho aí. Como é que foi isso? Onde que entrou isso na sua vida? E como é que você consegue, nesse momento, levar os seus ancestrais, né, o seu terreiro até esse momento desse nascimento aí? Isso é muito, muito legal de falar, assim, porque eu acho que acaba por resgatar uma parte que a gente, enquanto povo de terreiro, deixou de cuidar. Né? A gente, enquanto povo de terreiro, a gente não sabe mais lidar com a parte gestacional, a gente acaba lidando como o sistema lida, como doença, né? Às vezes até prescrevendo ebós absurdos para essa pessoa segurar o bebê, meu Deus, sabe? Eu sei que tem problemas espirituais, né, e tal, enfim, mas, gente, a gente está lidando, assim, numa histeria, numa falta de conhecimento absurdo, assim, fazendo um terrorismo na vida das pessoas que gestam. E o que acontece? A gente não sabe mais lidar nem com a vida que está chegando e nem com a morte, porque esses rituais eles se perderam ao longo, né, da existência. E daí é um ponto que eu quero entrar depois, para a gente não esquecer, que é a questão da UTT, né? A importância desses resgates, né? Desses resgates tradicionais, desse nosso olhar
E a lorixá para uma pessoa que vai parir, para uma pessoa que está gestando, rompendo com a questão médica e resgatando a medicina tradicional de terreiro para essa gestante. Por que a gente não sabe mais fazer garrafada? Por que a gente não sabe mais fazer emplastro? Por que a gente não sabe mais curar com chá? Por que a gente manda a pessoa para a farmácia? Por que a gente faz um terrorismo e manda a pessoa para o hospital sem necessidade? Né? Cadê esse lugar de cura tradicional que antes os terreiros eram? Né? A quimbanda é conhecida como uma prática de cura, a umbanda como uma prática de cura, o calundu como uma prática de cura. E daí, de repente, a gente não tem mais prática de cura nenhuma dentro dos terreiros, a gente tem apenas ritual religioso. E é esse o meu ranço. Né? E é esse um lugar que depois eu quero que a gente volta para falar, porque aí está a colonização. Para a gente... Sim. Ah, não, a colonização é porque está rezando uma Ave Maria antes da gira. Não é aí. Aí a gente está apenas com um pedacinho. A gente não está com o âmago da questão. O âmago da questão é quando a gente, enquanto macumbeiro, sabe o que fez? Se apropriou culturalmente apenas do ritual. E cortou a cultura, cortou a parte tradicional, cortou vestimenta, cortou alimentação, cortou tudo. E daí ainda fala que segue uma tradição aprendiza. Você está entendendo? A gente ficou com uma coisa muito, muito, assim, absurda dentro das religiões o que a gente está praticando. A gente está praticando somente o ritual. Tá bom, gente, qual que é a diferença de uma igreja? Me desculpa. Assim, a gente está num lugar emergente que se o macumbeiro ele não for estudar para resgatar esses ritos, a gente perdeu tudo. Não tem como a gente falar de tradição. Fala que você faz um ritual de Umbanda, mas não fala que você é da tradição de Umbanda, porque isso não é tradicional. Uma tradição, uma cultura, o reflexo de um povo, ele vai se expressar na música, ele vai se expressar na dança, ele vai se expressar na alimentação, ele vai se expressar na vestimenta e na parte espiritual, que é só apenas uma parte de tudo isso. Então, se o seu terreiro ele não se preocupa em resgatar todos esses aspectos, você está apenas levando um ritual, você não está seguindo uma tradição. Eu falei tudo isso, desculpa, mas agora eu vou voltar na história da parteria, sabe por quê? Tá bom. Só uma pergunta, Iá. No caso da parteria, quando a mulher está grávida, você faz um acompanhamento até a hora do nascimento, ou é uma questão, entrei em trabalho de parto, Aline, parteira, vem aqui? Não, as pessoas estão sentadas no banheiro fazendo o teste, elas me ligam. Ai, que bacana! Começa desde o início, entendeu? Show! Porque cada trimestre é uma lua, é uma fase, cada trimestre tem um conjunto de ervas, de exercícios, de cuidados, então é todo o processo, né? Mas não tem problema também. Eu acabo não acompanhando assim. Se a pessoa está com 37 semanas e entrou em trabalho de parto, eu não tenho como acompanhar, porque eu preciso conhecer a história dessa família, a história da ancestralidade dela em relação aos partos, para poder conduzir e estar nesse momento. Então, enfim, eu falei todos esses aspectos para dizer o quanto é emergente que a gente inclua, a gente está falando de espiritual. Qual é a porta espiritual? Gente, é a vida e a morte. Então, a gente precisa, enquanto liderança, enquanto sacerdote, a gente precisa entender do processo de nascimento e do processo de morte. E isso foi cortado, né, dentro da nossa religião, dentro da nossa tradição, isso foi cortado. Pouquíssimas pessoas sabem lidar com isso. Mas quando eu entro na parteria tradicional, na verdade, eu entrei muito numa busca pessoal minha, porque eu tive os meus partos em casa. 2 desses partos, na verdade, 3 desses partos, eles foram sozinha, né? Eles foram sem nenhum profissional de saúde ali. E não que eu estou estimulando que as pessoas façam isso, né? Não foi algo pensado, eu vou parir aqui sem uma parteira, ou sem uma enfermeira, ou sem um médico. Aconteceu, né? E eu tive que lidar, eu tive que ser a minha própria parteira ali nesse momento. Então, pela parteria antiga, essas mulheres elas já olham para a minha situação como um rito de passagem dentro da parteria tradicional. Então, já é um chamado
ancestral e espiritual para assumir esse lugar. Depois disso, eu entrei nos cursos, né? Fui começando como doula, fui estudando tal, e daí, estando com uma amiga, que é uma parteira lá do Vale do Capão, uma parteira muito antiga, ela virou para mim e falou: você é parteira. Para de ser doula, vai estudar, porque você é parteira, você tem uma história espiritual. A parteria, ela vem de uma história espiritual, né? E daí eu fui buscando formações, né? Fiz formações com a Ana Olivina V, que é uma parteira muito conhecida, mexicana, depois com a Dani Salinas, que também é uma parteira da LAPAR, né? Da Associação de Parteiras aí da América do Sul, ela é do Chile. E daí eu conheci esse lugar da parteria da tradição muisca, né, da Colômbia. Então, foi onde eu entrei, estudei, tive todo esse lugar, assim, esse preparo. E hoje em dia, o que acontece? Muitas pessoas que me procuraram para parir eram pessoas de terreiro, né? Então, eram pessoas que eu tinha essa oportunidade de poder ter uma visão maior, né, poder aprofundar dentro dessa visão espiritual também, porque eu, enquanto parteira, eu preciso ser laica, né, digamos assim, eu preciso estar acompanhando essa pessoa de qualquer religião, né, que ela seja, porém, eu sempre vou consultar. Vou consultar no Eridilogum, eu vou consultar com os meus espíritos, eu vou ver o que eu tenho que fazer para esse parto, né? Se a pessoa não é de religião, enfim, aquilo que eu faço para me resguardar, quais são os orixás que eu alimento, quais são as entidades que eu alimento. Geralmente a avó Maria Redonda está sempre comigo, né? Ela vai junto, os herês também, então já teve, né, o parto de uma filha de santo minha que ela permitiu, né, que levasse tudo, então levei ali um altarzinho para a avó, levei um altar para os herês, a gente fez todas as rezas e tudo, e ele nasceu no ponto de uma pombogira, mas tudo bem. Na hora, a mãe queria estudar o ponto de pombogira, a criança nasceu, tá tudo maravilhoso também, né? Mas eu acabo, então, trazendo esses aspectos, né, consultando e tendo essa prática, assim, dentro daquilo que é possível, né? Se a pessoa é de religião, se a pessoa não é, mas, né, tá em mim, é minha prática, não só, esse é o ponto, né? Não é a nossa tradição, essa tradição afro-indígena, isso que a gente pratica, esses cultos afros que a gente pratica no Brasil, ele não era para ser só uma parte religiosa, ele também tem a sua medicina tradicional, mas a gente perdeu a parte da medicina tradicional. Sim. Né? Então, eu acabo resgatando e trabalhando com tudo isso, com ervas, com tinturas, com emplasto, com garrafada, com tudo que é possível. Axé. E a gente está precisando muito aprender isso, resgatar essas coisas, né? Saber usar, né? Para quem chega para a gente e pergunta alguma coisa, a gente pega e fala, pega a erva tal e vai ali. Claro, não estou falando de todo um contexto, né? De uma pessoa estar com sérios problemas e realmente precisa passar por um oráculo, né, para um melhor direcionamento. Mas a gente no dia a dia tem dificuldades até de pensar, né, o que é uma erva fria, o que é uma erva quente, por mais que você não saiba o nome das ervas, mas se a gente já conseguir distinguir a fria, a quente, a de ar e a de água, a gente já tem um bom caminho andado aí para um socorro rápido, né? Você esfriar Com uma certeza. cabeça, dar ânimo em alguém, fazer a vida girar, fazer esse movimento. E aí eu poderia conversar com a senhora 500.000 vezes, porque eu teria muito mais coisa, mas assim, o nosso tempo está cravadíssimo, já estamos assim há quase 1 hora. Por favor, faça suas considerações finais e queria fechar com a senhora da gente vir depois para conversar sobre outras coisas, como rapé, como o uso dos rapés, porque hoje está uma certa moda aí pelas ruas, o pessoal comprando assim, igual a gente compra brinquinho, né? Comprando rapé, e eu Que falo, absurdo, gente. né? Tá. Socorro! Mas vamos falar disso no outro episódio, pode ser? Pode ser, mas eu acho que de considerações finais, assim, o que eu deixo é sobre essa importância do resgate do terreiro, né,
do espaço de culto afro, né, afro-indígena, de culto africano, de todo esse resgate, para a gente ter o cuidado de não acabar fazendo apropriação cultural, né, entender a filosofia de vida, entender todos esses aspectos culturais, como eu trouxe, né? O terreiro, ele é um espaço, ele é uma unidade territorial tradicional, ele é um espaço que resguarda e preserva saberes ancestrais, né? E dentro desse lugar, ele é protegido por lei, ele é protegido, né, por outros artigos também, quando ele acaba saindo um pouco desse aspecto puramente, não, aqui a gente só faz a religião, aqui a gente só faz o ritual religioso. Não, eu sei que esse é o foco, só que a gente cortou todos os outros aspectos. E daí é onde a gente cai nessas apropriações culturais, é onde a gente cai na banalização das nossas práticas, é onde a gente cai nesse discurso de você não precisa mais de terreiro, faça umbanda na sua casa, compre o seu rapé na internet, todas essas coisas que a gente está vendo aí é algo de apropriação cultural, porque a gente está tirando a filosofia, né? Que é uma filosofia comunitária. Onde que a ancestralidade se manifesta? É uma comunidade, né? A ancestralidade é a floresta dos ancestrais. A gente tem isso dentro de itãs antigos, né? Então, a gente precisa das pessoas, a gente precisa desse lugar de interdependência. Então, enfim, eu acho que as minhas considerações finais eu já me alonguei, mas era mais para falar sobre essa importância de resgatar, sobre essa importância de pensar o terreiro para além do ritual religioso, né? Axé, só tenho a agradecer muito, sabe que eu sou sua fã, sempre aprendo, sempre, né? A gente demora a se falar, mas acontece, e graças aos bons ancestrais, não tem aquelas cobranças, a gente vai, também quando eu preciso, né? E Aline, isso assim aceita, tal. Então, assim, tenho muito a agradecer. Peço que meu pai, o San, sempre lhe renove, lhe fortaleça, que suas raízes, sabe, sempre se alastrem por aí, para que todos possam chegar, tenham uma sombra, tenham uma flor, tenham né, um refresco, tenha um alimento aí que possa buscar e possa fazer essa troca, né? Que a gente não pode esquecer de Exu nesse movimento, que o axé só acontece na troca, ninguém produz axé sozinho, né? É preciso que isso se movimente, que no mínimo tenham dois ali para poder fazer essa troca, então que prossiga, que esse seu trabalho vá para além, né, da sua região aí do sul, que possa, né, vir mais para outros cantos do país, para que a gente consiga provar, né, dizer que, isso é muito antigo, isso vale muito a pena. Eu tive a oportunidade de fazer uma coisa na faculdade sobre bioética, religião e bioética, né? E aí a gente teve dados e que, no caso, sempre as parteiras, a questão de mortalidade, de doenças e tal, praticamente zeradas, e é por isso que as parteiras eram perseguidas, eram bruxas, eram queimadas, né? Porque a medicina não dá lucro para o sistema, né? Não, e a medicina para a mulher é muito mais difícil, mais doença, mais tudo do que um trabalho desse, né? Mas que o SAM sempre possa estar lhe acompanhando, te fortalecendo e que você consiga passar esse axé para os outros. Modupé, muito obrigada, Iá, de todo o meu coração, tá? E para você que ficou com a gente até o final, sempre vou pedir que Exu refresque os nossos caminhos e os cruze no próximo episódio, tá bom? Beijo, pessoal!